Então, nesse início dessa aula, a gente vai enfatizar, então, a questão de como produzir uma envoltória como essa, uma vedação como essa, curvilínea, e como produzir também a estrutura. Produzir no sentido de que tipos de representação nós precisamos para viabilizar a construção de uma edificação como essa. Não é? A gente vai ter que fazer plano de corte da envoltória e plano de corte da estrutura. E são dois processos que terminam com resultados, do ponto de vista geometricamente falando, semelhantes, mas cujos processos são um pouco distintos. Não é? Esse não é um tutorial que vai esgotar todo o assunto sobre essa chamada panelização, né, que é o fracionamento disso e a representação de tal forma que possa ser construído, mas mostra pelo menos os principais pontos desse processo. Ok? Então, a partir desse arquivo, nós vamos observar também algumas obras pregressas a fim de ilustrar a nossa argumentação, porque lá nesse arquivo do FOAMZ nós temos uma superfície que realmente é curva do ponto de vista matemático, ela não é uma simulação, inclusive tem alguns softwares que, mais antigos que simulavam as curvaturas através de segmentação, inclusive você vê isso nas versões mais antigas do AutoCAD. Um círculo, até mesmo um círculo concêntrico, era produzido por pequenas retas que se conectavam umas às outras para dar a sensação daquela curvatura. No caso aqui do FOAMZ, hoje, da maior parte dos programas, nós temos curvas que de fato são matematicamente curvas, não são emulações. E para produzir uma superfície como essa, nós teríamos basicamente dois caminhos. Um, que seria como, por exemplo, a gente vê nesse projeto já executado da Zaha Hadid, que fica no Azerbaijão, né, o Eidar Aliyev Center, onde de fato eu tenho a reprodução na obra também da curvatura, certo? Ele com certeza é um dos melhores exemplos de envoltórias de fato curvas, que não são simplesmente composições de segmentos ou de facetas planares. Mas nesse caso, cada elemento da envoltória que você vê nessa superfície tem que ser individualmente moldado, não é? Através de processos que ainda são bastante dispendiosos. Uma outra alternativa mais comum, ao invés de nós produzirmos curvas verdadeiras, consiste em você segmentar ou, do ponto de vista matemático, subdividir em elementos chamados discretos, né, que são racionais, que podem ser representados como planos e que vão compor essa curvatura de forma a emulá-la. Não é? Eu tenho, de fato, planos que nos permitem, assim, usar uma série de diferentes materiais que a gente já encontra no mercado. Correto? Então, uma das grandes vantagens desse tipo de solução construtiva, além de viabilizar do ponto de vista econômico, é o fato de que você pode utilizar inúmeros tipos de material. Né? Eu posso usar painéis de vidro, como eu estou vendo aqui. Né? Eu tenho dois tipos de panelização. Eu tenho uma panelização trapezoidal deste lado e eu tenho uma panelização triangular do lado de cá.
ambas são viáveis, mas cada uma delas também tem as suas vantagens e desvantagens. Um outro exemplo que nós poderíamos citar é esse do pavilhão da BMW, chamado BMW Welt em Munique, do Coop Riemenblau, onde de fato eu tenho aqui de novo a curvatura sendo emulada ou simulada por pequenos planos que podem ser triangulares ou trapezoidais. E assim permitindo que a gente pudesse utilizar, por exemplo, placas cimentícias, alumínio termoacústico e placas de vidro laminado e até painéis de madeira. Tá? Então vamos retornar ao FOAMZ e aí a gente vai começar a mostrar como fazer essa panelização. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou mudar para Shaded Work, no meu modo de visualização. Vou clicar com o botão da direita lá em cima, selecionar Shaded Work Options e vou remover Silhouette Edges e adicionar Anti-Alias. Vou fechar a janela, isso vai me dar uma melhor leitura dos objetos que estão na minha área de trabalho. E eu vou tornar invisíveis os layers de todos os perfis estruturais. Se você for na palheta Layers, você tem lá os perfis estruturais dentro do grupo Estrutura de Suporte da casca. Vou esconder todos eles. E vou esconder também o terreno. Vou tornar corrente ou ativo o layer casca sem espessura. E vou esconder o casca com espessura. Por quê? Porque o tipo de representação que eu vou criar é uma representação bidimensional, que é um plano de corte, onde a espessura não será dada por essa representação, não é digital. Ela vai ser dada pelo material lá na fábrica, qualquer que tenha sido o material que você tenha escolhido utilizar, qualquer material plano. Então, essa espessura é definida na fábrica. Então, é preciso que essa superfície seja, então, reduzida a elementos que na matemática a gente chama de discretos, elementos que são simplificações do ponto de vista geométrico, são planares, mas que, justapostos de uma forma contínua, formam essa simulação da curvatura como se fosse uma forma de reduzir a resolução na sua tela, não é? Em primeiro lugar, eu vou verificar se de fato esse objeto é uma superfície. Eu faço isso com o comando pick, clico no objeto com o botão da direita e vou pedir info. Tá? Sempre faça isso como uma forma de verificar, senão você vai estar fragmentando sólidos que vão gerar muito mais superfícies. Apenas uma verificação. Tá, então vamos ver lá a imagem, novamente, que nós vimos lá de Londres, onde a gente tem dois tipos de panelização. Uma panelização trapezoidal, deste lado, e do lado de cá, uma panelização triangular. Qual é o problema que a gente aqui se depara? Qual tipo de panelização é melhor? Bom, depende dos seus objetivos, mas é preciso levar em consideração que um triângulo está sempre em um único plano.
Um triângulo nunca é curvo, correto? Ao passo que um trapézio, ele pode se constituir um plano único, mas ele é de muito mais difícil concordância do ponto de vista geométrico nas juntas desses painéis, uma vez que ele vai criar com frequência o que a gente chama, se a gente for olhar um outro exemplo, por exemplo, a cobertura da Smithsonian Institution lá em Washington, do Norman Foster, a gente vai perceber que a utilização de painéis trapezoidais pode com frequência levar a esse tipo de problema, onde eu tenho o chamado offset, e com isso eu tenho juntas muito mais complexas, né? Eu tenho um elemento a mais de complexidade, que seria a formulação de uma esquadria que permitisse a composição de todos esses painéis e as suas diferenças de planaridade, de tal forma a permitir a perfeita vedação dessa superfície. Por isso a gente vai usar a triangulação, ok? E não a forma trapezoidal, por uma questão de simplificar o nosso problema, uma vez que a trapezoidal é mais problemática. Então, lá no FormZ, vamos voltar lá, nós vamos triangular essa superfície. Para isso eu vou selecionar aqui na barra meshes de malhas, triangular, triangulate. Aqui onde eu tenho, na janela de definições, opções de ferramentas, eu vou selecionar, se não tiver aí no arquivo de vocês, Strict Planarity Test. Ok? Então essa opção primeiro, e aí eu vou clicar na casca e ver o que acontece. Ele faz uma advertência, né, no sentido de que essa operação requer que um objeto que ele chama de suave, que é a curvatura verdadeira, seja convertida num modelo facetado. E se eu quero de fato ir em frente, eu vou dizer que sim. Tá? Ele disse que um dos objetos não precisou ser triangulado porque já era planar. Vou clicar em OK de novo. E aí eu tenho a minha triangulação. Agora, vou mudar a minha vista para topo, aqui em top. Vou selecionar o comando Unfold, aqui nessa barrinha. Vou observar o que eu tenho aqui. Como nós vamos gerar muitas faces, eu não vou pedir por labels, ou seja, rótulos. Ok? Eu vou tirar aqui, vou deixar sem. Ok? Vou clicar na casca e vou aguardar. Ficou mais ou menos assim? Pode ser que tenha ficado diferente dependendo de onde você clicou. Mas os componentes são os mesmos. Bom dia, Maria Clara. Ajuda lá o Roberto, lá no fundão. Pessoal, faz barulho. Levanta os braços. Ok? Mais alguém? Tá, então eu tenho aqui uma série de elementos. Ok? Eu vou clicar aqui no Fit All para enquadrar. O que eu fiz? Até onde que eu devo voltar? Esse? Só para eles saberem direitinho mais fácil.
Sim, aqui eu desselecionei labels. Desselecionei por quê? Porque a gente vai gerar um número muito grande de facetas, né? De componentes planares. E no mundo real, nós estamos falando agora no mundo real, na construção, já não é mais para a simples impressão, né? Eu acho que nós não iríamos imprimir, ou melhor, vamos aplicar aqui de novo, né? Provavelmente eu não iria querer imprimir isso, certo? Para fazer um modelo reduzido. Se eu fosse fazer um modelo reduzido de uma curvatura ou de uma arquitetura como essa, eu provavelmente iria imprimir uma impressora em 3D, certo? Se eu quisesse fazer um modelo reduzido. Mas eu quero aqui enviar para a fábrica. E para enviar para a fábrica, provavelmente eu teria que usar um passo a mais. Eu vou pressionar aqui o ESC para confirmar a execução do Unfold. Eu poderia imprimir, se eu quisesse, ir lá no File Print, como eu fiz na tarefa anterior. Eu teria que ajustar o tamanho dessas páginas, mas não vou fazer isso. O interesse aqui é levar para a fábrica. Então, na próxima tarefa, que está lá no Aprender, eu não vou pedir para vocês salvarem como PDF, que vocês simplesmente façam o seguinte: vocês vêm aqui na palheta Layers e nós vamos salvar aqui dentro de um outro layer, um novo layer que a gente vai chamar de plano de corte da vedação externa. O nome que você achar que é mais adequado, tá? Para levar tudo isso lá para esse layer, eu vou usar a setinha, vou traçar uma janela, vou selecionar tudo e vou lá, aqui onde eu tenho Tool Options, na janela de definições, e eu vou clicar em Inspector. Em Inspector eu vou selecionar a aba Attributes, e onde eu tenho On Layer, eu vou mudar para o layer que eu quero. Ok? Pode fechar a janela. Você pode desselecionar. Se eu vier aqui e fechar o olhinho, então eu percebo que ele está no layer correto. Ok? Vou deixar um pouquinho dessa maneira. Vou tornar o layer plano de corte da vedação externa o layer corrente e vou esconder o casca sem espessura. E ele esconde lá aquele original. Correto? No mundo real, na fábrica, o que se iria fazer além disso para se produzir? Tudo vai depender do tamanho das peças, do tamanho das placas do material que eu estiver usando. Né? Vamos supor, uma placa de gesso acartonada, ela tem aí em torno de, esse é o maior tamanho, salvo engano, 2,20 por 1,20 m. Né? Mesma coisa acontece com outros elementos. Cada elemento é fornecido para a fábrica num certo tamanho. Correto? E eu tenho que usar algum método para fazer com que esses elementos se organizem de tal maneira que eu poupe a quantidade de material que eu vou usar. Se eu for lá de novo nas minhas imagens, eu posso mostrar para vocês esse efeito. Por exemplo, se a gente observar aqui, do lado esquerdo, a gente tem uma série de elementos que foram produzidos pela simples planificação dos componentes de uma certa superfície. E depois eles são reorganizados através de
softwares que a gente chama de CNC Nesting, que a gente não vai usar aqui, mas é importante saber, onde para cada chapa de material vai ser organizado de tal maneira que se reduza as perdas desse material. Quanto menos interstícios eu tiver aqui, maior a otimização, menor o custo, menor a perda. Ok? Essa etapa a gente vai deixar como um conhecimento apenas teórico até aqui. Então vamos voltar lá no FOAMZ. E aí eu vou fazer com que o casca sem espessura ou com espessura se torne de novo no layer ativo ou qualquer outro layer que você quiser para poder esconder esse daqui. Vou voltar a visualizar de forma tridimensional, em 3D View, e vou agora me concentrar nas estruturas. Lembre-se que a gente tinha aqui a estrutura perfis em X, perfis em Y e perfis das bordas. Então eu vou fazer o seguinte, agora nós vamos produzir algum tipo de representação que também nos seja útil com relação à estrutura. Então para isso eu vou vir aqui, estou correndo muito? Acho que não, né? Pode falar. Você pega a funcionar? Quem foi que ligou? Confessa. Hoje fez, lá em casa fez 11 graus. Tá, então vamos lá, olha só. Agora nós queremos lidar com as estruturas. Escondi o plano de corte da vedação externa, ok? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou tornar ativo e visível perfis em X, ok? E vou esconder a vedação com espessura. O que eu preciso fazer aqui? Eu preciso criar algum tipo de representação em que todas esses elementos estruturais estejam no mesmo plano. Inclusive, eles foram mantidos até aqui sem espessura exatamente para facilitar este processo. Então, uma das maneiras de se fazer isso é eu vir... Essa aula está gravada, tá, pessoal? Só não tem os slides, as imagens que eu mostrei no começo. E aí, eu vou checar os planos de referência, não vai ser esse daqui. Ó. Por quê? Porque esse plano aqui está paralelo a esses perfis. Então eu vou planificar todos eles nesse plano vertical e depois eu vou rotacionar esses perfis. Ok? Para colocá-los no plano. Como é que eu faço isso? Eu tenho um comando chamado de project, não é project, é project, o verbo projetar, não é? Que fica ao lado do unfold. É sempre bom olhar o que tem lá em Tool Options. E eu vou colocar aqui como projeção ortográfica. Eu quero que ele se projete sob um plano, de forma paralela a cada um dos objetos, que no caso é esse plano aqui. Né? Eu não quero que ele tenha ou sofra distorções de dimensões, então é uma projeção ortográfica. Tá? Antes disso, eu vou lá no PIC, vou traçar uma janela, selecionei todos os perfis, volto lá no Project e vou clicar na área de trabalho. E todos eles agora estão sobrepostos. Calma que a gente ainda vai resolver esse problema. No próximo passo, eu vou vir aqui, vou criar mais um plano de corte, mais um layer, que eu vou chamar de plano de corte
estrutura Y. Bom, desculpa, X. Tá? Vou fazer com que ele seja o layer corrente. Vou selecionar novamente aqueles elementos, agora na sua nova posição. E vou usar lá, mais uma vez, o Inspector. Inspector, na aba Atributos. Vou lá onde tem perfis em X, eu vou colocar em plano de corte estrutura X. Tá? Fecho a janela. Posso desselecionar se eu quiser. E aí eu posso esconder os perfis em X originais. Depois eu vou recuperá-los mais tarde com o comando unghost. Tá, mas e daí? Qual é o próximo passo? O próximo passo que eu vou executar vai ser rotacionar, não sei se vocês conseguem ver o meu cursor, né? Eu vou rotacionar de tal forma a tombar isso no plano XY. Como é que eu faço isso? Agora eu vou colocar aqui um plano um plano de referência que esteja perpendicular a esses segmentos. Esse daqui, ó, tá? Que é o YZ. Até aqui tudo bem? Aí vou selecionar os objetos, todos eles, em janela. Vou usar o comando Rotate, que está ao lado do Move. Vou dar uma olhada lá em Tool Options, na janela de definições. Ok? Me certificar de que eu não estou fazendo cópia, eu só quero mover os próprios objetos, então é Self. E aí eu vou clicar na origem do sistema cartesiano aqui, ó. Lá na junção do eixo X e Y, com Y, tá? Clico, ele vai formar este transferidor, né? Eu vou colocar ele nessa posição, na horizontal aqui, sobre o eixo X, ok? Em qualquer lugar do eixo X, desde que eu esteja snapando, deslizando sobre esse eixo. Vou clicar e vou girar 90 graus até eu encontrar lá a guia temporária vertical que passa pelo eixo Z. Cliquei. Vou deixar selecionado. Ok? Vou mudar o meu plano de referência. Até onde? Depois de mudar os atributos, aí você abriu os atributos. Assim? Era assim. Mudei o plano de referência para ZX, ou YZ, né? Na realidade. E aí, eu mudei esse plano de referência para poder rotacionar e tombar sobre o plano. Selecionei o comando Rotate. Em Rotate eu me certifiquei de que eu tinha Self. Cliquei no centro do sistema cartesiano, na origem, lá do XYZ. Ele formou um transferidor. Eu coloquei o cursor sobre essa linha guia temporária vermelha, que passa sobre o eixo X. Cliquei, rotacionei no sentido anti-horário em 90 graus, até encontrar a guia vertical verde. E aí eu tenho então agora os meus perfis no chão, entre aspas, né? Voltei ao plano de referência XY. E agora eu vou reorganizar esses perfis com algum tipo de
automação, tá? Não vou fazer tudo manual, não, mas inicialmente eu vou desemaranhar, né? Tirar um de cima do outro usando um certo conjunto de comandos, ok? Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho um comando aqui embaixo que se chama aqui em tform 2, ao lado da barrinha que contém o move, o rotate, eu tenho transformar a forma número 2, tform 2. Eu vou selecionar um comando chamado align distribute, alinhar, distribuir. Ok? E aí eu vou fazer o seguinte, para que os perfis deixem de estar sobrepostos, eu vou usar aqui uma distribuição em paralela ao eixo Y, que eu vou chamar de distribute between, distribuir entre, tá? Achou aí? E também, lembrando o seguinte, aqui tem que estar selecionado at a distance, ok? Se tiver assim, ó, não vai resolver o meu problema, between ends, não é isso. Eu quero at a distance. Eu coloquei aqui também 0. O que significa 0? 0 significa que se você, por exemplo, passar uma linha guia na base de um desses perfis, você vai ver que a distância entre cada perfil e o subsequente é 0. Certo? Se eu tivesse aqui utilizado um outro comando, uma outra configuração no align, eu teria um outro resultado. Vamos refazer só para vocês verem. Ok? Então, eu estou aqui, selecionei o align, aqui em Tool Options eu selecionei onde eu tenho Y, que é referente a paralelo, organizar de forma paralela em referência ao eixo Y. Tá? Eu vou selecionar Distribute Between. Tá? Se eu aumentar esse valor aqui de 0, por exemplo, colocar 3 metros, ele vai aumentar a dispersão. Tá vendo? A distância entre eles. Então vai passar a ser uma distância de 3 módulos entre um e outro. É difícil ver o meu cursor, não é? Mas eu vou ter entre o ponto mais próximo de um perfil para o pé do outro, eu teria então 3. Como eu quero uma menor densidade, eu vou colocar como sendo 0. Até porque nesse caso específico, dessas formas, isso não implica na sobreposição de objetos. Então eu tenho lá os meus perfis, vou visualizar de topo, não é? Aparentemente está de cabeça para baixo, mas isso não tem importância na hora de fazer o plano de corte. Né? Eu vou dar aqui um centralizar, vou desselecionar, ok? E lá na minha palheta de layers, então eu tenho já o plano de corte da estrutura em X, ok? Agora eu vou fazer com que se torne visível e corrente ativo perfis em Y, ok? Vou esconder o plano de corte da estrutura em X. De novo, eu só vou pedir para vocês nesse exercício que cheguem até esse ponto, né, de você ter um layer especificado que contém os perfis estruturais do seu trabalho no plano de corte. Tá? Não é preciso salvar em PDF. Por uma razão principal, a maioria dos computadores aqui vai ter como
programa de impressão em PDF, somente o Microsoft Print to PDF. E ele só permite ir até A3, tamanho A3. Ele não permite tamanhos maiores do que esse. Existem maneiras de fazer isso, mas eu acho que seria adicionar muita complexidade para vocês nessa etapa. Então, vou esconder o plano de corte da estrutura como layer. Vou voltar a visualizar tridimensionalmente. Aqui eu estou vendo os perfis aqui são paralelos, ou a gente colocou o nome de perfis em Y, certo? Paralelos ou subsequentemente dispostos ao longo do eixo Y. Não é? Então eu vou agora selecionar também esses perfis em janela, usando a seta. Vou fazer com que o plano de referência fique na vertical e paralelo aos perfis. Então eu vou selecionar aqui essa segunda opção aqui embaixo, que é o YZ. Ok, selecionei o YZ. Vou agora usar de novo o comando project. Se você ainda tem dúvida, verifique lá se está em projeção ortográfica. Vou clicar na tela e aí eu tenho todos os meus perfis sobrepostos sobre o mesmo plano. Ok? E aí eu vou mais uma vez criar um layer que eu vou chamar de plano de corte estrutura Y. Vou fazer com que ele seja o layer corrente. Se eu desselecionei, eu vou selecionar de novo aqueles elementos, todos eles com a janela. E agora, uma janela da setinha. E vou lá no Inspector, em atributos, e vou mudar eles de layer, que eu vou colocar da estrutura Y. Ficou faltando um T ali, né? Tá, aí vou colocar como plano de referência corrente um plano vertical que seja perpendicular para poder rotacionar e tombar no plano XY. Né? Eu venho aqui embaixo, plano perpendicular é esse daqui. Vou usar novamente o rotate. Vou me certificar de que eu tenho selecionado self aqui na janela de definições. Vou clicar na origem do sistema cartesiano. Tá? Ele vai criar de novo o transferidor. Eu vou colocar o meu cursor inicialmente aqui no plano XY, que eu não estou vendo, mas ele continua existindo, né, a nível do chão. Vou clicar mais uma vez e vou girar até encontrar a guia vertical. Tendo feito isso, eu posso até esconder perfis em Y. Vou voltar a visualizar o plano XY. Vou usar novamente o comando Align, Distribute. Volto lá into Options. E agora, ao invés de usar Y, porque se eu usasse Y, o que aconteceria? Distribute Between. Não é isso que eu quero, né? Então, vou deixar aqui None e vou na direção perpendicular, que é o X.
Vou usar distribute between a uma certa distância. Vou reduzir essa distância para diminuir o espaço na representação. Vou colocar aqui 0. Eles vão ficar mais compactos, mais próximos. Ok? Então tem aí todas as minhas peças a serem, de alguma forma, enviadas para a fábrica. Eu vou vir de topo, posso centralizar, vou desselecionar, posso desselecionar, usando as teclas Ctrl Tab, e aí eu vou esconder esse layer, tornando qualquer outro o layer ativo e corrente. Por exemplo, o layer terreno, tá? E aí vou esconder o plano de corte da estrutura. Sim, aí eu vou voltar a visualizar na vista tridimensional. Vou ativar os meus perfis. Primeiro em X. Vou recuperá-los usando o Unghost, aqui onde eu tenho a latinha de tinta. Cada um desses perfis, sim. Os meus perfis não aparecem nem fantasma. Nem fantasma, só um minutinho. Eu tenho uma notícia ruim para você. Talvez aqui ó, em Edit, você tenha, em vez de Ghost Operand, você tenha Delete Operand, não? É? É, porque o default é esse aqui, ó, tá? Então, por que ele apagou? Quando você usou a operação, ele deletou o original. Teria que dar alguns passos atrás para recuperá-los, né? Porque o default tem que ser que toda vez que eu uso operações que implicam em alguma transformação dos originais, eles podem ser transformados em Ghost, apagados ou simplesmente mantidos. Ghost é a melhor opção porque permite uma clara distinção entre aquilo que existia antes e aquilo que aconteceu, foi feito, né? Ao passo que deletar eu não tenho mais como voltar atrás, a não ser se eu desfizer o que eu fiz. E o keep eu vou ter uma sucessão contínua de objetos um em cima do outro sem serem apagados ou transformados em Ghost. Difícil discernimento. Tá? Então mantenha sempre Ghost Operands. Aí, então eu posso sair do computador aqui e entregar sem essa parte do... Beleza, pode. Sem problema. Tá, aí vou esconder perfis em X, vou ativar em Y e de novo aplicar o Unghost em cada um desses perfis. Pronto. Então eu tenho aí todos os meus perfis estruturais. Vou tornar visível também os em X e vou tornar visível aqueles das bordas. Ok? O que mais que eu vou tornar visível? Eu vou tornar visível casca com espessura. Ok? E agora eu vou salvar em 3ds e levar para o ArchiCAD. Vou salvar primeiro no FormZ, do jeito que ele está. E aí eu vou aqui
em File, Export, .3ds. Ele vai abrir uma janela, dê o nome que você quiser, ok? Dê o nome que você quiser, coloque aonde você quiser, apenas preservando aqui a extensão .3ds. Clicando nesse botão Options, eu vejo algumas coisas importantes. Por exemplo, não vou falar sobre todas, mas aqui eu tenho Visible Layers Only. Quer dizer, ele vai enviar o arquivo 3ds apenas aqueles layers que estão visíveis. Tá? Se tiver em Ghost, não vai. Né? Se estiver escondido, também não vai. Tá? Eu poderia alternativamente escolher enviar aqueles que eu selecionei previamente, mas esse não é o caso. Ok? Raramente eu clico em Transformation. O que Transformation define? Define a escala. A escala geralmente é de 1 para 1. Tá? Essa escala deve funcionar. Não precisa modificar nada. A não ser que você tenha mudado por sua escolha anteriormente. Tá? Aí eu tenho também selecionados atributos, onde eu tenho Fix, Smooth Shading, e aqui embaixo, Textures. Só isso. Tá? Clico OK. Aí eu clico para salvar. Ele vai salvar lá no destino, onde eu selecionei, no meu caso, a área de trabalho. Se eu olhar lá, eu vou ver que eu tenho aqui o meu arquivo 3ds. Ok? Então, salvei o arquivo no FormZ. Vou fechar o FormZ. E vou abrir o ArchiCAD com um arquivo novo. Vou aguardar. Então, arquivo novo. Perfil padrão. Se você não tiver certeza de qual foi o último. E aí eu vou aqui em arquivo, interoperabilidade, 3D Studio. Eu acredito que os computadores aqui todos já devam ter esse plugin instalado. E aqui eu vou selecionar importar 3ds como objeto GDL, objeto da base de dados do ArchiCAD. Vou clicar aqui, ele vai abrir essa janela, eu vou procurar por aquele arquivo, encontrei ele aqui, vou clicar em abrir, ele me mostra algumas variáveis, tamanho, né? A dimensão realmente era bem grande daquela base, né, do terreno. Depois, se eu quiser, eu posso até eliminar aquela base e construir uma no próprio ArchiCAD. Ele tem uma altura aí de um total de 12 metros, alguma coisa. E a outra coisa importante é você forçar a suavidade e utilizar canal alfa de textura. Ok. Aí eu vou clicar OK. Vai demorar um pouquinho. Aparece essa janela dizendo que concluiu a criação do objeto na biblioteca. Vou clicar. Se eu quiser verificar antes, eu posso até clicar 2 vezes lá na cadeirinha. Ele me mostra lá, ó, o objeto já está no objeto selecionado e corrente, com o ponto de inserção deste lado. E aí eu vou selecionar
digamos que esse canto aqui das elevações. Realmente ele é bastante grande, esse terreno. Ok? E aí, eu vou selecionar aqui a seta. Vou traçar uma janela aqui dentro. Ó. Com isso eu seleciono na realidade selecionei também duas das linhas de elevação. Vou refazer envolvendo apenas a parte central, que ele vai pegar o terreno de edificação e não as linhas de elevação. Clico em algum dos pontos pretos, com o botão da direita, e vou pedir aqui converter seleção em Morph. Ele diz que os elementos selecionados serão convertidos em Morph, né? E que os originais vão ser apagados. Eu vou dizer que tudo bem, vai em frente. Tá? Então eu tenho aquele objeto que foi trazido lá do FormZ transformado num modelo no ArchiCAD. Tá? No momento em que eu transformo em Morph, ele já não é mais aquele objeto da biblioteca. Ele é um objeto específico desse arquivo. E aí eu vou vir aqui em edição, agrupamento, e vou pedir para desfazer grupo. Correndo muito? Só um pouquinho? Desfiz o grupo, vou desselecionar. Se eu quiser, eu posso reposicionar essas linhas de elevação, selecionar essa daqui, ó. Vou trazê-la para cá, mais ou menos aqui assim, ok? Vou pegar essa daqui, ó, vou levar para lá. Estou fazendo isso de uma forma intuitiva, tá? Sem nenhuma medição a não ser a intuição. Eu tenho aqui essa daqui ainda aqui embaixo, aproximando elas, e aí eu vou ajustar os pontos terminais das mesmas, que vocês já sabem fazer isso. Então eu clico no ponto preto, e aí já não mais vou arrastar, eu vou usar o alongar. Certo? Alongar até fazer o fechamento do retângulo. Vou fazer primeiro com essa daqui. Fechou. Agora esses pontos terminais de baixo. Eu não preciso ter todo o terreno dentro da minha área de visualização da elevação. Então agora eu tenho lá, ficou faltando essa daqui. Eu tenho as minhas de elevação já devidamente posicionadas. Se eu quiser, eu posso até centralizar, de tal forma a ver um pouco mais do que está além das linhas de elevação. Pois bem, agora eu vou lá vendo perspectiva cônica, genérica. Vou mudar meu ponto de vista, vou rotacionar para o outro lado para ter um ponto de vista maior daquele lado que contém a maior abertura. Vou colocar mais ou menos assim, ó. Vou ativar
visualização aqui. Opções de visualização 3D. A sombra do sol. Vai aumentar um pouco mais o realismo e facilitar a leitura do meu objeto. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou refazer as texturas. Vou selecionar primeiro aquele terreno, que é um morph. Por enquanto tudo vai ficar como um morph. Ok? E aí eu vou editar materiais e texturas, ou materiais e sobreposição de superfície. Aqui onde eu tenho água, obviamente eu não quero água, eu quero solo. E onde eu tenho aqui sobreposição de superfície, o material que veio importado, não é? Pelo formato 3ds, eu vou escolher uma outra coisa. Eu vou escolher onde eu tenho naturais, na pasta naturais, grama verde. Ok? Clico ok. Agora eu vou fazer o mesmo com a envoltória da vedação curva. Vou selecionar ela. E aqui eu vou atribuir, onde é a água, eu vou selecionar metais e alumínio, tá? E nas superfícies, eu vou de novo selecionar metais, metal, alumínio. Clico OK. E eu tenho lá esse resultado. Tá, outra coisa. Eu vou começar a definir alguns layers. Tá? Por exemplo, primeiro, esse daqui, o morph que está no chão, depois eu posso substituir por uma malha, eu vou mudar ele de eletrodomésticos, que todo elemento que vem por uma importação em 3ds e vem através de um objeto do ArchiCAD, por default ele vem para o layer eletrodomésticos mobiliário. Eu vou colocar em topografia TOP terreno. Ok? Desseleciono. Vou agora abrir a janela dos layers com Ctrl L. Vou criar outros layers. Vou criar, por exemplo, um novo, que eu vou chamar de 001, o nome que você quiser. Vedação externa. E aí, clico OK. Vou criar mais um layer lá em estrutura, que eu vou chamar de 002. E eu vou chamar ele de estrutura perfis o nome que você quiser. Ok. Vou voltar lá na pasta arquitetura e vou tornar invisível vedação externa. Ok? Clico OK. Vou selecionar a vedação externa e vou mudar de layer. Tá? Vou mudar para o que mesmo? Vou mudar para a vedação externa. Tá? E aí ela desaparece. Ok? Vou traçar uma janela para selecionar somente a estrutura. Ele selecionou tudo porque passou por cima do terreno. Eu vou pressionar Shift e excluir, clicar no terreno para excluí-lo da seleção.
Ok? Vou colocar isso lá no layer que a gente criou em estrutura, que é o 002, estrutura perfis, e vou editar os materiais, tá? Que eu vou chamar de, vão ser metais, eu vou dizer que é ferro, tá? Pasta metais, vou dizer que é ferro, e se eu quiser sobrepor uma outra superfície, uma textura, eu vou vir aqui então de novo em metais. Vamos supor que eu queira dar a impressão de se tratar de um aço de alta resistência à corrosão, não pintado. Então eu vou pegar a cor mais próxima, embora não seja o mesmo material. Vou pegar a cor metal bronze. Ok? Ok. E aí eu tenho a minha estrutura. Ok? Beleza? Aí eu vou ativar a visualização daquele layer que eu tinha escondido, que é a vedação externa. E aí eu tenho lá essa arquitetura curvilínea. Quem ficou para trás? A parte da estrutura? Você chegou a mudar de layer? Tá, você está com a vedação visível ainda? Então, o que eu fiz? Eu tinha selecionado a vedação, né? A vedação eu tinha transferido. Você criou os novos layers? Eu transferi para esse layer daqui, né? Vedação externa. Ele estava escondido, né? Então, se não tiver, vai lá e esconde. E aí nós ficamos só com a estrutura. Estrutura e o terreno aqui, né? Eu vim aqui com a setinha, ó. Eu estava numa vista um pouco mais aérea. Eu acho que estava mais ou menos assim, não é? E aí quando eu traço a janela, eu acabo selecionando também o terreno. É só pressionar a tecla Shift e clicar uma vez no terreno. E aí ele é excluído da seleção, né? Aí nós viemos aqui, ó, em Morph, né? E aí eu mudei aqui eu acho que tinha água, mudei para ferro, metais, né? Metais aqui, ó, ferro. Tudo bem aí? E aqui onde eu tenho, eu tinha aqui sobreposição de superfície, uma textura que tinha vindo lá do 3ds, né? No formato 3ds. Eu vim aqui e selecionei metais de novo, e aí apenas para dar uma coloração, não é? Parecida com o aço Corten, o SAC 300, que é de alta resistência à corrosão, e selecionei metal bronze. Embora seja um outro metal, ele dá pelo menos a aparência semelhante ao que acontece no mundo real, né? Cliquei OK e foi aplicado a todos eles. Cliquei em qualquer lugar para desselecionar. Fui de novo lá na palheta dos layers, Ctrl L, e tornei visível vedação
externa. Beleza? Difícil? Vai ficar faltando uma coisa aqui, que eu acho que eu me esqueci. Lá no FORMZ nós não criamos um volume de interseção. Lembra disso? Como nós havíamos feito no exercício anterior. Então, assim, a gente vai ter que usar uma outra maneira para criar uma parede aqui, correto? Ou voltar lá no FORMZ e criar um volume de interseção. A Raíssa ficou bastante animada. Né? A gente pode tentar aqui, por exemplo, vou criar uma parede, né? Essa parede aqui, vamos ver o que vai acontecer. Confesso que não testei, né? O professor tem sempre a obrigação de testar antes da aula, né? Mas como vocês já terminaram um pouco mais cedo, vamos tentar. Vamos supor que eu queira criar uma parede e essa parede corte. Olha o tamanho da parede. É gigante esse negócio, hein? Parede minúscula. Opa. Uma parede unilinear. Aqui. Daqui até aqui. Ela é muito baixinha. Não é? Vamos selecionar ela. E vamos definir aqui uma altura para ela que seja bastante exorbitante. Eu vou lá na janela de definições, eu vou desvincular e aqui eu posso dizer qual a altura da parede. Então está com 1 metro também, por alguma razão, né? Vou usar, vamos supor, 20 metros, ele é bastante alto, alto demais, né? 20, exagero, né? Se eu vier aqui, vou colocar aqui 12, certo, tá melhor. E agora eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou tentar usar operações de elementos sólidos, eu vou ter esse daqui como alvo, deseleciona, e esse daqui como o operador, certo? E aí eu tenho duas opções aqui que talvez resolvam o problema. Uma, subtração com extrusão para cima, ou subtração com extrusão para baixo. Posso testar, né? Vou botar com extrusão para cima e vou pedir para executar. Ficou ruim pra caramba, né? Porque aí ele me deixa do lado de fora também, né? Mas se eu fizer da seguinte forma, vou desfazer o que eu fiz, vou criar uma outra parede, e essa parede, eu vou começar ela, vamos ver como é que está aqui, vou desvincular, não vinculado, vou dizer que tem 12 metros de altura, e aí eu vou vamos supor que eu queira fazer a parede daqui até lá do outro lado.
Passou um pouquinho, né? Vou botar aqui assim. E aí eu vou repetir a operação, eu vou chamar lá de novo o comando, vou desselecionar, vou chamar o comando operações de elementos sólidos. O meu objeto-alvo é esse. Desseleciono. A casca, o morph, né, vai ser o operador. Ok? E aí eu vou usar de novo subtração com extrusão para cima. Tá? Eu ainda tenho selecionado aquele objeto, vou desselecionar, vou executar. Tá? E aí eu vou desselecionar. Eu posso fazer ajustes, inclusive a posteriori, né? Ficou aquele um restinho. Não é? Vou levar ele um pouco lá para dentro. E aí ele vai atualizar a operação. Ixi, eu fiz foi arrastar, né? Então, eu vou vir aqui, alongar. Tá. E aí eu tenho lá a minha parede lá dentro. Só naquela região.